amigos e amigas, vamos comentar a segunda carta de Pedro. Já foi dito na introdução que essa carta também não é de Pedro. Nós vamos ver que ela tem um parentesco bastante grande com a carta de Judas. Também o mesmo problema, falsos doutores com falsas doutrinas. Essa carta também deve ser do fim do primeiro século. Eu vou ler o início do capítulo 2, porque o capítulo 2, depois eu não vou continuar a leitura, ele trata das mesmas questões que nós já vimos em Judas, usando literatura apócrifa, fala dos anjos caídos, anjos acorrentados, né? o que nós já vimos em Judas. Mas eu vou ler para nós entendermos o início do capítulo 2, depois vou para o capítulo 3. No capítulo 2:1 ele diz assim: levantaram-se também falsos profetas entre o povo. Do mesmo modo, haverá entre vós falsos mestres que introduzirão sorrateiramente doutrinas perniciosas, chegando até a renegar o Senhor que os resgatou. Nós lemos isso também na carta de Judas, né? Eles vão contra a graça de Deus e renegam o Senhor Jesus. Então, provavelmente, são esses mesmos. Aí, depois, o capítulo 2, quem leu Judas, leu o capítulo 2 da segunda carta de Pedro, você vai encontrar o mesmo assunto. Por isto, eu convido você agora a ir para o capítulo 3. No capítulo 3, ele começa 3:1. Meus amigos, esta já é a segunda carta que eu vos escrevo. Em ambas as cartas eu faço um apelo às vossas lembranças para estimular em vós a maneira certa de pensar. Lembrai-vos das palavras ditas de antemão pelos santos profetas e os mandamentos dos vossos apóstolos. Tanto como Judas também, ele apela profetas ali no caso, são aqueles que anunciam, e os apóstolos, que são os guardas da verdadeira doutrina. Então diz que lembrar de antemão dos santos profetas e dos mandamentos dos vossos apóstolos, que o Senhor e Salvador, aqueles do Senhor e Salvador. Antes de mais nada, ficais sabendo, nos últimos dias surgirão céticos, zombeteiros, levados por suas próprias paixões, e dirão: o que é feito da promessa da sua vinda? Porque desde quando os nossos pais morreram, tudo continua como estava no início da criação. Os apóstolos pregavam a iminência da segunda vinda de Cristo. E esses aí, o tempo passava, já estamos no fim do primeiro século, e a segunda vinda não veio, o fim do mundo não veio, eles começam a zombar. Aí, no versículo 3:7, ele diz: quanto aos céus e à terra, a terra de agora é ainda a mesma palavra que os reserva para o fogo. Guarda-os para o dia do julgamento e da perdição dos malvados. Uma coisa, porém, meus amigos, vós não deveis esquecer. Diante do Senhor, um só dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. É o Salmo 90. O Senhor não demora a cumprir o cumprimento de sua promessa quando alguns pretendem que ele está atrasando. Diz, não, vai chegar, só que para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Deus tem seu tempo certo, mas vai acontecer. No versículo 18 ele diz: o dia do Senhor virá como um ladrão, dia em que os céus desaparecerão com terrível estrondo,
em que os elementos abrasados se dissolverão e a terra e suas obras serão submetidas ao julgamento. Se, pois, tudo isso deverá ser dissolvido, que homens deveis ser? Que santidade de vida? Que respeito para com Deus? Vós que esperais e que apressais a vinda do dia de Deus, dia em que os céus inflamados se dissolverão, quando os elementos abrasados se derreterão. De acordo com sua promessa, nós esperamos novos céus e nova terra. Ele está alertando esses hereges que devemos ter esperança, o novo céu e a nova terra vão chegar. Para Deus tem seu tempo, então é para esperar. E aí continua ele no versículo 14. Por isso, meus amigos, nesta expectativa, esforçai-vos para que ele vos encontre em paz, puros e irrepreensíveis. E convencei-vos de que a longa paciência de Deus é a nossa salvação. É neste sentido que Paulo, nosso irmão e amigo, vos escreveu consoante a sabedoria que lhe foi dada. Aliás, é outro sim o que diz em todas as suas cartas, em que trata destes assuntos. Ali se encontram passagens difíceis, cujo sentido pessoas ignorantes e sem formação deturpam, como também o fazem com as demais escrituras. Aqui tem um elemento importante. Ele cita São Paulo para legitimar a sua doutrina da vinda de Cristo e diz que os ignorantes não entendem e deturpam. Ele diz: aliás, isto também fazem com todas as outras escrituras. Ou melhor, eu vou ler aqui o versículo, cujo sentido de Paulo as pessoas ignorantes sem formação deturpam, como também o fazem com as demais escrituras. Quer dizer, nesta altura, ele já está vendo as cartas de Paulo como escritura, porque ele chama o resto de demais escritura. Então, certamente estamos no fim do primeiro século, quando já para muitas comunidades eclesiais, as cartas de Paulo são vistas como escritura. Escritura, escrito com E maiúsculo, é sinônimo de Bíblia. Paz e bem.